O salário que eu ganho 800 conto. Para poder comer, vestir e mandar para a família, o que sobra? Não sobra nada. Cadê essa parte que eu tô mostrando? O pé de rachou, o povo certo agora, sábado, o bairro inteiro em dinheiro. Aqui uma luta justa, quem está nesse lado aqui são famílias pobres que não têm recurso para construir sua moradia própria. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, e não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Boa noite, gente. Estamos aqui começando mais um debate da Mostra Lona, mais um ciclo de conversas. A Mostra Lona, Cinemas e Territórios, ela é realizada com recurso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, por meio do edital BH nas Telas 2021, do Fundo Municipal de Cultura, na categoria Difusão. A Mostra Lona ela começou dia 25 de junho, vai até dia 25 de julho agora, nessa terça-feira, e ela traz, dentre as várias mostras, a Mostra Acervo, que é o nosso foco do debate de hoje. Começando me apresentando, meu nome é Letícia, sou militante do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas, Favelas, aqui de Minas Gerais, faço parte da equipe da Lona, tive a oportunidade de participar, né, na realização de um dos filmes do Acervo, que é o filme de luta, Histórias de Ocupações Urbanas, aqui em Belo Horizonte, que foi o filme que abriu o nosso programa Acervo dessa edição. E aí hoje a gente está aqui em mais uma roda de conversa para falar um pouco, né, do processo de realização desses filmes junto aos territórios, tanto do MLB quanto do Movimento de Mulheres Olga Benário, que é muito parceiro, né, do MLB e cujas ocupações são sempre em conjunto. Então, hoje a gente está com a Áurea Alves, que tem um filme que chama Ocupação Anita Garibaldi, que é sobre o processo, né, da ocupação em Santa Catarina, e a Júlia, que traz a história da Casa de Referência das Mulheres Mirabal, lá em Porto Alegre. A gente também ia contar com a participação da Jade Oliveira, que ia trazer a experiência de 3 territórios de São Paulo, mas, felizmente, ela teve um problema de conexão e não conseguiu entrar para o debate, mas os filmes eles estão todos na plataforma, né? São mais de 30 filmes do programa Acervo, que vão ficar continuamente no site. Então, a ideia é que a gente tenha um acervo, né, de memória, de registro dessas lutas mesmo. Então, convidar também todo mundo para acessar, quando puder, assim. Aí, primeiro, eu queria começar agradecendo as meninas, tanto de terem topado fazer parte da Lona, né, com os seus filmes, assim, mas também de terem topado essa conversa. Então, é mais um processo, né, que a gente entendeu como um processo de formação mesmo da Lona. Então, esses debates eles vão ficar salvos tanto na plataforma quanto no YouTube do MLB. Então, para a gente realmente também criar uma rede de caminhos para essa formação dos nossos territórios, assim. E aí os filmes, né, de vocês, quanto os outros da Mostra Acervo, eu acho que vem num momento que a gente está passando por tantos retrocessos e tantas violações, né, de direitos no país, e que são filmes muito importantes para a gente permanecer na luta e nessa resistência. Queria começar passando para vocês se apresentarem e também já emendarem como que foi esse processo de realização desses filmes, né, contar um pouquinho para a gente. Aí pode ser a Áurea primeiro? Pode ser. Aí eu já falo sobre o processo de realização ou só apresentação mesmo? Acho que pode juntar os dois, que aí já emenda.
Como você falou, né? Eu sou a Áurea Alves, sou de Florianópolis, Santa Catarina, e realizadora do documentário da ocupação Anita Garibaldi. Essa ocupação, ela foi uma ocupação histórica aqui na região, e eu digo histórica porque ela foi a primeira ocupação de prédio, né, que a gente teve. Então ela teve esse papel assim de expandir as possibilidades da luta de moradia, né, aqui no nosso estado. E o documentário, ele participa, né, ele participa desse processo de transformação desse espaço que estava há 10 anos abandonado em moradia para mais de 100 famílias, né? Mais de 100 famílias que majoritariamente eram constituídas, né, por mulheres, mães negras trabalhadoras, e por isso leva o nome, né, em homenagem à grande guerrilheira aqui da região, que é a Anita Garibaldi, né? Então, ele tem essa ideia de estar participando desse processo e registrando como que foi a transformação desse espaço, mas quando ele nasceu, ele na verdade estava meio incerto do que ele estaria registrando, assim. Quando o MLB pediu para eu fazer esse documentário, eu não tinha nenhum foco específico, não tinha nenhum roteiro, então foi bem desafiador, assim, no começo, né? E a estratégia que eu tive foi de captar o maior número de imagens o possível, assim. Então eu fui captando essas imagens durante um mês, e a partir disso eu coloquei aí na mesa de edição e fui ver o que surgia, né, de todo aquele material que eu captei nesse período. E aí eu vi que estava muito forte o fato de como essas famílias transformaram em um mês, fizeram uma grande transformação daquele espaço, né? Aquele espaço que antes estava sem função social, que estava cheio de entulho, cheio de sujeira, de bicho. Ele agora, em um mês, tinha virado um espaço com banheiro, com cozinha, com creche para as crianças. Então, esse virou o foco do documentário, né? E ele tem esse recorte de um mês, porque uma parte do processo de criação dele foi debater junto com as famílias, né? O que estava sendo produzido. Então, na comemoração de um mês da ocupação, a gente fez um dia cultural que teve shows, teve exposição, e no fim acabou com esse documentário, onde a gente fez um debate entre os apoiadores e as famílias que estavam presentes, para ver se as famílias elas se identificavam, né, com o que estava na tela, assim, se realmente passou realmente a sensação que foi de estar construindo esse espaço em coletivo, né? Então, depois desse debate, a gente meio que concluiu assim que ele podia estar finalizado, mas é muito difícil assim dizer que um documentário está finalizado quando ele trata da transformação de um espaço, né? Porque desde o fim do documentário, fim oficial do documentário até hoje, a ocupação já recebeu muito mais transformações, né? Muito mais espaços novos que caberiam estar ali também. Então, ele está finalizado, mas, né? Ele poderia muito bem ter continuado, assim. Então, foi mais isso, assim, um grande resumo, né? Do que aconteceu. Massa. Júlia, com você. Boa noite. O nosso documentário, bom, me apresentando inicialmente, né? Eu sou a Júlia Fusqueira, sou militante do movimento de mulheres aqui em Porto Alegre e faço parte da coordenação dessa casa, né? Que é uma das casas que a gente conquistou a partir das ocupações urbanas, né? Assim como as ocupações da MLB, mas reivindicando por casas de referência para o acolhimento de mulheres vítimas de violência, né? A Casa de Referência Mulheres Mirabal é, é onde eu atuo, né? Que é uma das primeiras casas, né? Foi a segunda que o movimento conquistou. É uma ocupação que nasceu em novembro de 2016 e coincidiu bastante com a minha inserção aí no movimento de mulheres ordinárias. E acho que é isso, assim, né? Eu faço parte da coordenação estadual aqui no Rio Grande do Sul e principalmente desse trabalho da casa. E aí, esse documentário, ele veio recentemente, assim, né, de uma proposta, uma das outras companheiras que atua aqui na casa, que faz parte da coordenação também, é a Bárbara,
que está, né, a Bárbara Rodrigues Marinho aí, que está também na direção, junto com a Natália Snaola. Ela é arquiteta, urbanista, principalmente urbanista, e entrou em contato com esse projeto do Câmera Causa, que era uma proposta de um curso a curto prazo para permitir que militantes, outras ativistas, outros projetos sociais se envolvessem na formação para fazer um material audiovisual, né, nesse estilo, né, de documentário, através de um uso mais simples de um aplicativo, de saber como usar esse recurso, essas ferramentas, e a partir disso a gente conseguir, né, fazer tanto a captação de eh, novos vídeos, novas fotos, né, mas também pegar um pouco do que a gente já tinha no nosso arquivo, né, para montar esse material. Então foi um processo assim a curto prazo, mais ou menos assim também um mês, um pouco mais que isso assim, para que a gente pudesse ter essas aulas, esse aprendizado, oficinas que o pessoal do Câmera Causa desenvolveu, em que eu, a Bárbara e a Natália participamos, e aí a gente fez a edição através de um aplicativo, né? Que a gente foi aprendendo, desenvolvendo. É uma proposta, né? Tanto as oficinas quanto o documentário, né? É um documentário amador, né? Nenhuma de nós tem essa formação na área da comunicação, mas a gente participou com a ideia, né, de como dar essa autonomia, né, para que os movimentos também consigam construir alguns materiais audiovisuais, mesmo que de forma amadora, para trazer esse registro, esse relato das suas histórias. Então a gente fez ele no ano passado e já fazia, né, quase 5 anos da ocupação, então a gente tentou retomar um pouco do início dessa história e também algumas coisas mais atuais, né, dessa luta que ainda não acabou, né, com o poder público aqui para manutenção e resistência desse espaço. Massa, gente. Eu acho que vocês duas trazem, sim, a importância desse registro também, mesmo que seja a curto prazo, assim, mas de um registro muito perto, né, do território e que traz muito de um cotidiano mesmo de luta, assim. Acho que os dois filmes, né, mesmo dessa forma diferente, assim, de terem sido produzidos, enfim, trazem um cotidiano muito latente, né? Acho que da ocupação Anita Garibaldi traz essa coisa muito do momento também, umas imagens muito fortes, né? Do ato de ocupar, assim. E o da Mirabal já traz um outro lugar, que é 5 anos depois da ocupação, né? Como que essa resistência ela é contínua, principalmente aí depois eu queria que a Júlia contasse sobre esse processo da Mirabal, porque vocês tiveram que mudar de casa, né? Então, como que o filme ele também traz esse outro momento da luta, né? Como que a luta ela continua durante todos esses tempos. Mas eu queria, na verdade, vocês aproveitar, né, a próxima rodada, que vocês falassem um pouco da importância de produzir essas imagens, assim, enquanto memória mesmo, e enquanto denúncia, né? Acho que o caso, a ocupação Anita, ela ainda continua resistindo, assim. A da Mirabal sofreu esse processo, né, de negociação, que teve que mudar de casa. Vocês ocuparam de novo a segunda escola, né? Então, de como que essas imagens elas também podem ser usadas como um processo de denúncia mesmo, mas como de memória, né, dessas lutas. Aí aproveitar, inverter, Júlia, se já puder contar um pouquinho sobre esse processo da Mirabal, e aí você responde depois, Áurea. Bem, a gente iniciou, né, o trabalho da Mirabal numa região central. Então, a ocupação na Duque de Caxias, que era um espaço que era privado, era de uma congregação religiosa aqui, né, a congregação salesiana,
Era um imóvel que estava desocupado já há algum tempo, né? Era aproximadamente uns 4 anos, assim, que ele vinha, estava desocupado e a gente registrou essa entrada, que é um pouco do que aparece no documentário também, e que foi esse processo, né, de conseguir botar muitas mulheres em luta e que eu acho que cumpre com esse papel, né, que a Letícia comentou, de não só fazer a denúncia, né, não só ocupar para conquistar esse espaço, mas fazer essa denúncia. Então, todas as mulheres que estavam ali estavam ao mesmo tempo fazendo essa agitação a respeito, né, de o espaço não ter função social, da Secretaria de Políticas Públicas estadual para as mulheres, né, que tinha sido extinta naquele ano, do déficit da rede, né, de enfrentamento à violência aqui em Porto Alegre, dessa falta de estrutura para o acolhimento e para o enfrentamento à violência. Assim. Então, a gente fazer, desde o início, a gente teve muito mais registro a partir de apoiadores, apoiadoras, né, como o pessoal também do Catarse, de outros projetos que fizeram filmagens, né, entrevistas que a gente conseguiu ter um registro mais completo, assim, do início. Mas a gente ainda quer conseguir fazer algo mais longo e acho que é bem nesse papel, né, de registrar cada uma das etapas, que eu acho que é um processo, né, que ainda segue, assim, a gente teve desde o início o pedido de reintegração de posse, né, Duque de Caxias, mas ao mesmo tempo, desde o início, a gente teve encaminhamento de mulheres para serem acolhidas na casa. Então, a gente conseguiu mostrar que era uma demanda emergente, que era um trabalho que a gente estava disposta e conseguindo desenvolver e ao mesmo tempo cobrando da rede que funcionasse e atuasse em relação a esses casos de violência. E as mulheres que nos buscaram desde individualmente até através de serviços, elas foram acolhidas e também deram seus relatos. E esses registros também são muito valiosos para mostrar a importância que a casa teve desde o início, né? E aí a gente uh, conseguiu suspender os primeiros processos de reintegração de posse, pelo menos temporariamente, e com essa argumentação, né, que a própria polícia somou no momento em que é uma contradição muito grande trazer mulheres para serem acolhidas junto com a patrulha e, ao mesmo tempo, fazer um novo processo de violência contra essas mulheres, contra as crianças que, na maioria dos casos, acompanham elas em uma reintegração de posse, que a gente sabe como funciona, né? Super violenta. A gente conseguiu aí nesse tempo, a gente conseguiu aí nesse tempo abrir um espaço de negociação aí, cobrando do poder público. O espaço era privado, mas a gente conseguiu acionar o poder público nesse sentido e entrar num espaço de negociação aí com o município, estado, outras instituições públicas e trazer essa demanda, colocar, né, o dever que esses espaços deveriam ter com a vida das mulheres. E aí a gente conseguiu visitar vários espaços, alguns bastante descabidos, assim, né, enfim, inviáveis para realizar um trabalho de acolhimento, tanto de localidade quanto de estrutura. E aí a gente foi conhecendo, vendo qual era a disponibilidade, fazendo bastante essa pressão política também, porque a gente conseguiu, desde o início, construir uma rede muito forte, assim, né, de apoiadoras, de apoiadores, e, e aí conheceu esse espaço aqui da escola, que na negociação, a princípio, tinha sido destinado, né, o Estado fez a cedência, então, é uma situação delicada, assim, né, é um terreno do município que tinha uma escola estadual, então o Estado fez a cedência para o município, com essa prerrogativa, né, de que o município também fizesse a sua cedência para continuidade do trabalho da Mirabal, e o município não seguiu com a negociação. Então, a gente fez a ocupação no momento em que a gente precisava devolver o outro prédio, e, de imediato, uma nova reintegração de posse, e essa reintegração de posse a gente conseguiu suspender
também, e conseguiu uma sentença favorável, que é hoje o que a gente tem, que subsidia, né, o fato de a gente seguir aqui nesse espaço de forma legítima, a gente sabe que já é assim, mas com esse respaldo também jurídico, né, de que o próprio juiz que avaliou o caso entende que a prefeitura agiu de má fé na negociação, né? Colocava várias outras demandas que não estavam na combinação e que não faziam sentido frente a uma situação que já estava dada, que a gente já vinha fazendo acolhimento, que a gente não ia entrar nessa casa aqui sem mulheres, inclusive, a gente já tinha mulheres que iam participar dessa transição com a gente, mulheres que tinham sido acolhidas na nossa casa e que seguiriam aqui. Então, acho que foi mais ou menos isso, assim, que eu posso trazer do relato, né, dessa transição, e que é um processo que ainda está bastante difícil, o processo ainda não encerrou por completo, a gente parou nessa sentença, foi para um espaço, né, de mediação, e esse espaço de mediação foi interrompido e o processo, por enquanto, está nesse pé, assim. A gente só tem ainda sentido os impactos dessa mudança, porque antes a gente ficava num espaço central, que é o que também a gente busca, né, com as ocupações, levar as pessoas de onde elas, para onde elas foram tiradas também, né, esse direito a uma região central, onde a gente sabe que o acesso a serviços, principalmente para mulheres vítimas de violência, que precisam de acesso à rede, rede de saúde, rede de segurança, de ensino para si, para os Júlia, acho que deu alguma falha no seu microfone. Esse finalzinho a gente não está ouvindo mais. Acho que a internet voltou. Ah, voltou. Explicando mais essa questão de como estar num local não central, tirar a gente de um espaço onde o acesso é mais amplo aos serviços, quando a gente está fazendo um acolhimento, quando a gente está tentando buscar retomar o acesso a muito do que foi negado ou negligenciado a partir da violência, é muito mais desafiador. Então, a gente enfrenta bastante mais dificuldade de estar no espaço onde a gente está hoje. Mas é um espaço que a gente vem também fazendo bastante dessa transformação, que acho que a Áurea compartilhou, né, da Anitta. É assim, né, a gente vem para locais bastante abandonados, bastante é um desperdício de um espaço, de uma estrutura, na maioria dos casos, e que a gente consegue aproveitar e reestruturar para construir trabalho prático. E acho que é por aí, assim, que a gente conseguiu fazer. Mas, Áurea, Então, como você tinha falado antes, né, a ocupação Anita Garibaldi, ela continua resistindo, né, ela está aí completando seus 10 meses de ocupação e através de muita luta, né, das famílias e dos apoiadores, conseguiu conquistar na justiça que não fossem despejados, né, sem que o governo realocasse aquelas famílias para outras casas, né? Então, mas quando o documentário nasceu, era um momento que estava muito incerto, né? Como eu tinha dito, era a primeira ocupação de prédios do Estado, então a gente sabia que o ataque ia ser grande, né? Ao movimento, assim. Então ele veio com essa missão, assim, de estar mostrando para as pessoas, né? O que de fato estava acontecendo dentro daquele espaço, como ele estava antes da ocupação, né? E como foi um longo processo dessas famílias conseguirem limpar aquele espaço, dar uma função social para ele. Então, ele entrava muito nesse sentido, né? De realmente combater os discursos que podiam vir contra, né?
A gente sabe que a gente está numa época de imagens, então as imagens, elas são muito importantes, né? Então a gente produz esses documentários para estar mostrando nossas imagens e o que realmente está acontecendo nos lugares. Também trazendo a denúncia de como estava o contexto, né? E ainda está o contexto aqui na nossa cidade, quando a ocupação surgiu, que foi em setembro de 2021. Era governo Bolsonaro, estava no meio da pandemia, e essas famílias que ocuparam, elas estavam tendo que escolher, né? Se elas pagavam seu aluguel ou colocavam comida na mesa para os seus filhos. Então, o documentário ele também vem nesse sentido, né? De denunciar a situação que tanto o governo federal quanto a prefeitura aqui da cidade estava deixando seus moradores, não dando auxílio para essas pessoas que estavam precisando e que não deu nenhuma outra condição para a pessoa que não fosse ocupar esse espaço, né? Então, isso a gente busca trazer no documentário também para estar denunciando realmente o que está acontecendo e cobrando que coisas sejam feitas, né, pelo Estado, que ele dê uma moradia para essas pessoas que estão ocupando esses espaços. E então, nesse momento, o documentário era muito no sentido de denúncia, e agora ele traz esse sentido da memória, né? Que é uma coisa que a Mostra Lona ela tem muito forte, né? De fazer esse arquivo de memória de todas essas imagens, assim. Nesse momento a gente está vivendo uma fase em que estão tentando destruir a nossa história, né? Para deturpar as coisas que estão acontecendo. Então a gente está fazendo esses documentários também a gente contando qual que é a história do nosso povo, né? Que a gente está aqui lutando, que a gente está aqui resistindo. E é muito importante a gente ter essas histórias de luta, assim, para contrapor o discurso dominante, né, que a gente tem aqui. E essas tentativas de desmantelamento da nossa cultura, da nossa história, né? Massa. Acho que assim, foi uma virada muito boa que você falou. Enfim, de contar uma outra história, né? Essas imagens, acho que elas estão muito nesse lugar. Os nossos processos de luta mesmo, de ocupação, já vão diretamente nisso, né? De contar uma outra história do povo trabalhador, né? E das mulheres nas cidades, assim, de construir também um outro espaço que sempre foi negado, né? Para essas pessoas. Então, acho que pensar essas imagens a partir desse outro olhar, né, do visibilizar as lutas também, acho que isso é muito importante, assim, essa virada que dá. E aí, a partir disso, quando a gente olha que, né, na página do acervo agora a gente está com mais de 30 filmes que tratam sobre ocupações nossas, assim, a importância de um empenho mesmo de registro, né, dessas ações e de montagem, nem que seja de exibição disso para fora, assim, a importância tanto dos próprios moradores, né, ou do nosso próprio território, assistir essas imagens, se reconhecer nessas imagens, mas também dessas imagens chegarem para fora, né, para o Brasil ver, ou, enfim, para fora do Brasil, as imagens serem reconhecidas também como esse processo histórico mesmo de luta, assim. Então, aproveitar até saudar vocês, porque eu acho que é um trabalho importante a gente entender a importância dessa imagem, né, desse registro. E aí eu fiquei até pensando, assim, em algumas situações que a gente viveu aqui em Minas, uma que foi o despejo da ocupação Manoel Aleixo, que a gente sofreu em 2017, que foi super violento. Uma criança, né, que era a Gabi, levou um tiro no rosto. Então, como que foi importante ter uma rede de comunicação que estava gravando e acompanhando a ocupação, até para usar esse material enquanto denúncia, assim. E como que esse é um material rico também para a memória, né, assim. Acho que ele foi nesses dois caminhos, que era isso, né, que eu acho que a gente estava conversando, assim, serve como talvez um aparato jurídico em alguma hora, mas também para contar essa outra história, assim. E aí, de um outro lado,
fazendo o filme agora, que foi o filme de luta, a gente, enfim, tentou fazer um histórico do processo das ocupações aqui em BH e conseguimos achar um tanto de foto da Vila Corumbiara, que foi a primeira ocupação que deu origem ao MLB aqui em Minas, né? E aí, como que foi forte ver essas imagens? São poucos registros de vídeo que a gente tem, mais de reportagem, assim, mas essas fotos, né, é muito forte se reconhecer, mesmo assim, 20 anos depois, né, são imagens muito antigas, mas se reconhecer nessa luta que está há tanto tempo, assim. Então, eu acho que a plataforma da Alano vem muito nesse lugar, e aí os filmes também. Acho que, né, a importância da gente trazer eles e tentar juntar eles todos é exatamente por isso, assim. Enfim, de ter um lugar que mostre essa história, né? Aí, na verdade, eu queria fazer uma virada, porque os dois filmes eles foram produzidos durante a pandemia, né? Então, acho que tirando também todos os desafios de se fazer um filme na pandemia, mas queria que vocês contassem quais outros desafios que tiveram nesse processo, assim, para essa produção. Entendendo que é uma produção militante também, que a gente tem todos os outros tempos, né? E, enfim, queria que vocês contassem um pouco desses desafios para a gente. Aí podem escolher quem começa. Deixa que eu deixo ótimo, né? Então, acho que um pouco do relato de como aconteceu já demonstra um desafio mais óbvio, né? Que para nós era a falta de formação nesse sentido e também o momento da pandemia de pra gente, né? Como contar a história da Mirabal num momento em que não era essencialmente representativo da história como um todo, né? Então, o resgate bastante grande, assim, de material que a gente já tinha, de conseguir recuperar e fazer e montar isso de uma forma que ficasse, né, bacana e que passasse a mensagem, para além da história, um pouco do que vocês comentaram, de colocar o que é a ocupação da Mirabal, o que representou para o nosso movimento nacionalmente e também para a luta das mulheres aqui em Porto Alegre, para essa história de resistência e como que a gente conseguiu avançar, como que a gente visualiza também todo esse processo. Então, eu acredito que esses foram os principais desafios, assim, o momento que foi gravado, a forma com que a gente desenvolveu o trabalho. Acho que a Letícia comentou agora, né? O desafio já é bastante dado também, no sentido que a nossa militância ela é bastante ativa, ela é uma militância que toma bastante do nosso tempo com essa luta, né, diária, desde a ocupação até as outras lutas que o movimento é, toma frente. E, e nesse sentido também dedicar o tempo para essa formação e ao mesmo tempo a produção do material foi possível exatamente pelo fato de não ter sido uma só companheira, né? Foram três companheiras que dedicaram um bocado do tempo para conseguir produzir esse material, assim. Mas acredito que a falta de formação, assim, foi o que mais chamou a atenção. Descobrir um pouco tanto os mecanismos da ferramenta que a gente estava utilizando, quanto também conseguir captar a mensagem, assim, passar a ideia, passar um pouco dessa essência da história da casa, do que a gente gostaria de representar, porque a proposta era ser um vídeo curto, né? Era ser um material curtinho, não sair desse caráter amador, que é o que a gente era a proposta e também era o que a gente tinha condição de desenvolver,
E a gente não ia ter a mesma condição de encontrar muitas das companheiras que fazem parte dessa história também. Então, muitas das que estão ali no vídeo são materiais que foram gravados em outros períodos, assim, né? Então, uma birra de criança por aqui. Acontece, faz parte. Quer continuar? Ia passar para a Áurea, acho que consegui já trazer. Então, Áurea. Beleza. Eu acho que um dos principais desafios, assim, eu já tinha trazido, né, que era a questão da forma de produção, que foi realizada sem roteiro, muito no momento, né, e isso trouxe várias coisas, assim, porque na verdade não era só uma questão de roteiro, né, mas a imprevisibilidade do que a gente iria encontrar no momento da ocupação, né. A gente tem algumas noções do que pode acontecer, mas a gente nunca sabe de certo o que vai entrar no nosso caminho, né? Então, foi muito desafiador, assim, na questão de captar essas imagens da noite do nascimento da ocupação, né? A questão da luz, a questão do som, do movimento, das pessoas, como captar essas imagens sem mostrar que tinha pessoas ali, né? Sem mostrar para fora, né? Daquele prédio que tinha pessoas ali naquele momento, assim. Então, era lidar com essas imprevisibilidades, assim, do momento. Teve a questão da montagem, né, de tentar entender a história que a gente podia contar depois de ter filmado as imagens. E é claro que aí, depois disso, né, criar um roteiro, depois de ter feito as imagens, fazer as entrevistas depois também. E foi um processo que eu também fiz muito, muito sozinha, assim, no sentido de que eu fui a pessoa que captei, eu fui a pessoa que editou, eu fui a pessoa que fez as entrevistas. É claro que tinha toda uma galera de apoio me ajudando na produção, né, também. Então, mas também era uma coisa que foi muito nova para mim, né? Tá em todas essas áreas, assim, de uma produção de cinema, assim, que era uma coisa que a situação dava, né? Então, foi muito nesse sentido, assim, os desafios da produção mesmo, né? Massa, gente. Acho que são dois processos, assim, muito diferentes, né? Mas eles trazem, enfim, desafios muito específicos também. Mas que essa coisa da pandemia acaba que ela vira do avesso qualquer outro processo, né? Carrega de muito mais complexidade as coisas. Acho que, né, essa coisa do distanciamento, mas também da mobilização por outras coisas que talvez eram mais urgentes, né? Então, a gente vê um processo grande aí das campanhas contra a fome que rolaram. Então, como que isso tudo entra como um desafio, né, no processo de registro, assim. Alguns dos filmes que foram, né, que a Jade ia até trazer, que era o da Jean-Jacques e o da Padre Léo, trazem muito esse lugar né, dessa luta que ela está cotidiana, está diária, né, essa luta contra a fome, essa luta por um território, e que na pandemia ela só aumentou, assim. Eu queria, na verdade, agora fazer uma pergunta mais relacionada aos territórios mesmo, às duas ocupações, assim. São duas ocupações, tanto a ocupação de prédio, né, as ocupações de terreno, elas trazem muito forte uma presença feminina, a presença das mulheres, assim, enquanto resistência. E eu acho que até por isso, uma das primeiras coisas que se constrói na ocupação é a creche também, exatamente por dar esse espaço de autonomia para as mulheres. E a luta das casas de referência, assim, acho que nem precisa entrar muito na explicação, ela já fala por si,
da importância, né, da gente construir tanto espaços de denúncia, mas também de acolhimento a essas mulheres vítimas de violência. Eu queria que vocês contassem um pouco mais dessa interseção da luta das mulheres, assim, nos dois territórios, mas também enquanto mulheres que estavam realizando filmes, assim, a importância também da gente estar aqui numa roda só de mulheres, né? Como que essa é uma virada importante, né, da gente reconhecer, assim, o papel dessas mulheres em todos esses meios, né, tanto de produção de filmes quanto da luta pela casa, da luta contra a violência, enfim. Aí se vocês puderem contar um pouquinho sobre isso. Pode ir, Júlia. Então, acho que tu já colocou, né? A ocupação por casa de referência, ela é essencialmente, né, feita uma luta construída por nós, né, por nós mulheres, e é bastante nítido a importância disso, porque apesar de entender o impacto, né, que a falta da rede de enfrentamento faz, e a falta de muitos dos serviços, a gente sabe que muitas vezes o que existe de serviço de acolhimento e enfrentamento passa por instituições que reproduzem também violência, por instituições que muitas vezes, né, têm, têm o que era para ser um acolhimento realizado por homens que não têm a mesma sensibilidade ou a mesma empatia a respeito dessa escuta. E a gente sabe que a força e a persistência mesmo que a gente tem, né? Porque a casa de referência ela é um trabalho constante, né? De fazer essa ocupação, de manter ela, de fazer o acolhimento e de estar em constante disputa por mais acesso, pela garantia de direitos, no sentido do enfrentamento. E a gente sabe que a maior parte das mulheres, né, acho que uma grande maioria passou já por alguma situação, tem as histórias das mulheres que a gente acolhe atravessando as suas de alguma forma. E isso traz uma potência muito importante para a gente ter esse trabalho sendo desenvolvido da forma com que é feito. A gente tem um movimento de mulheres que tem a bagagem que o movimento de mulheres Olga Benário tem, construindo esse trabalho, é muito importante porque a gente percebe que é não só atuar no combate à violência que está dada, mas trazer as mulheres que são acolhidas nesses espaços para a luta junto com a gente, entendendo a origem da violência, que não faz parte de um processo individual, que não faz parte de uma única pessoa que realizou, pode até ser a pessoa que estava ali atuando em relação à violência, mas que é todo um sistema que coloca as mulheres nessa situação, né? E essa bagagem do movimento faz com que a gente construa uma casa de referência que tem o caráter que a nossa tem, que não vai pensar só na segurança dessas mulheres, mas como tu disse, que vai pensar que essas mulheres precisam de creche, que vai pensar que essas mulheres precisam de trabalho, precisam de uma moradia. Então, não vai adiantar a gente deixar um tempo X essas mulheres num espaço de segurança. A gente precisa estar junto com elas para que elas estejam firmes para conseguir garantia de alguns desses direitos. E a gente sabe que não vai ser simples. Então, muitas das mulheres que passam nas nossas casas também fazem parte dessa luta por moradia, ou durante ou posteriormente, porque é isso ou dependência financeira ou uma total desestruturação. Quantas mulheres a gente acolheu que, inclusive, estiveram em situação de rua durante algum período, ou que não souberam, não tem nenhuma rede familiar ou de amigos que pudessem recorrer para sair de uma situação de violência. Então, a gente sabe que não tem como desassociar o trabalho que a gente realiza das outras lutas que os movimentos como o MLB, como o movimento também dentro da universidade
que muitas vezes traz, né, um subsídio muito forte para as nossas ocupações, tanto de trazer apoio quanto de propagandear bastante esse trabalho que a gente faz e as denúncias que a gente precisa colocar, né? Então, quando tu comentou a respeito da reintegração que aconteceu, né, que teve toda essa situação de violência que é, enfim, o que costuma ocorrer, também me remeteu muito à reintegração de Poços de Lanceiros Negros aqui em Porto Alegre, que foi uma reintegração extremamente violenta. E foi a Miraval que foi o espaço para onde essas mulheres e as crianças, que eram maioria dentro da ocupação, puderam recorrer no momento em que foram despejados. Então, mostrou para gente quem que estava naquele espaço, quem estava na Lanceiros Negros, quem tocava à frente, quem assumia muito aquele trabalho e quem ficou também desassistido quando aquela ocupação foi reintegrada. Principalmente essas mulheres e crianças, né? Então, são companheiras que são as principais atingidas, e acho que quando a gente fala aí das campanhas de solidariedade que tu citou também, né? As casas, elas também puxaram muito forte essas campanhas junto com o MLB, porque aqui em específico, a campanha de apoio às diaristas que a gente começou lá no início da pandemia, ela foi em decorrência de companheiros que estavam totalmente sem renda, porque trabalhavam enquanto diaristas e fica em casa. Mas fica em casa como, né? Quando você não tem o básico de direitos para se manter em casa. Então, a gente iniciou essa campanha e não teve, né, esse privilégio de ficar em casa, porque é esse combate, né? Combate à fome, combate à situação de violência, porque as casas também não podem parar. Bem pelo contrário, o trabalho se intensificou bastante durante a pandemia. Os casos de violência aumentaram e não é à toa que o movimento tem aí um número muito maior de casos de referência hoje. E que foram essas mulheres que a gente vem falando que realizaram. Então, são as famílias que são chefiadas por nós, são as famílias que são desestruturadas quando muitas vezes essa violência que ela é socialmente difundida, né? Porque colocar a mulher para dentro do lar é colocar mais em contato com essa situação bastante opressora, que é o formato de família que a gente vê hoje, né? E que coloca tantas responsabilidades que tu colocou sobre nossas costas, como também nos coloca numa posição de vulnerabilidade a situações de violência. Então, não é nem, assim, eu gosto sempre de dizer, né, que não é querer estar junto na luta, é ser necessário estar junto na luta. O que a gente vê e o que a gente tem para contribuir, para fazer parte, é essencial. Não é um a mais, é parte e que é uma parte indissociável. Não tem como construir luta por moradia, luta por reforma urbana se não tiver mulher junto. Não tem como construir espaços como esse se não tiver mulheres assumindo também a frente desse trabalho. Então, acho que a gente precisa estar cada vez mais mobilizando e trazendo outras mulheres para estar somando junto com a gente nesses trabalhos, assim. Bem, eu acho que quando a gente está falando da luta por moradia, né, não tem como a gente não falar da questão das mulheres, assim, porque a gente sabe que a maioria das casas de baixa renda são chefiados por mulheres, né, muito deles mulheres negras. E 70% aqui no Brasil dos terceirizados são mulheres, né? Então isso já diz muito sobre a configuração da nossa sociedade. E quem são as pessoas que geralmente têm esses direitos básicos negados, né? E quando a gente fala que o direito da moradia está sendo negado, vem com isso muitos outros direitos que a mulher para de ter acesso, né?
sem um local regulamentado, a mulher não tem como colocar seus filhos numa creche, não tem como ter acesso a um posto de saúde, a uma escola. Então, a questão da moradia, ela é cercada por várias outras questões, né? Ela desencadeia muitas outras questões, assim. E aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, a gente também teve, como a Júlia falou, né, nesse momento de pandemia, a gente teve um grande aumento dos números dos casos de violência, né, contra a mulher. Aqui em Floripa, só nesse ano cresceu 300% em relação ao ano passado, né? E nada foi feito pelo nosso estado para tentar diminuir esses números. Muito pelo contrário, né? A gente já tinha um orçamento para criar uma casa de referência aqui pela prefeitura. A prefeitura teve esse orçamento e não abriu essa casa, né? Por falta de interesse público mesmo. Então, aqui em Santa Catarina, a gente também fez uma casa de referência. No início desse ano, a gente criou a ocupação Antonieta de Barros, que foi despejada por causa que a gente estava numa região central com muito interesse imobiliário. Então, mais uma vez, o Estado estava mostrando qual que é o verdadeiro interesse deles, né? Quando olha esses números de violência. Eles preferem estar aí alimentando a especulação imobiliária do que estar olhando para a questão das mulheres. E quando a gente fala de moradia, a gente também está falando da questão de violência contra a mulher, porque as ocupações são espaços em que as mulheres conseguem sair de lares que são violentos, né? Conseguem ter a sua independência e, através do movimento, construir novas possibilidades de vida, né? A partir que está tentando construir aí uma nova sociedade. Então, essas coisas são realmente muito ligadas, assim, não tem como a gente falar de moradia sem falar da questão da mulher. Eu acho que a fala de vocês duas, assim, é muito complementar, né? E vai muito num lugar da importância da gente estar construindo, primeiro de estar organizada e de estar construindo, a partir desses espaços, uma outra possibilidade, né? Uma possibilidade de libertação também para as mulheres que podem estar sendo vítimas de violência, mas também de autonomia, de uma construção digna também, né? Assim, do que é enfim, do que é um morar, o que é um viver, do que é cuidar do seu filho, né? E eu acho que tanto o Olga quanto a MLB, né, inclusive essa parceria ser tão forte é exatamente por entender essa centralidade da mulher nessas lutas, e a centralidade dela, assim, gerindo a cidade como um todo, né? Eu acho que quando a gente entende todos esses espaços como espaços femininos mesmo, assim, que tem a mão da mulher, né, na produção deles, e que muitas vezes isso está invisibilizado, assim, eu acho que é uma grande virada para a gente, assim, né, tanto para a nossa luta na cidade, enfim, para a gente se entender também como mulher nesse meio. Enfim, eu acho que isso perpassa os filmes, assim, de uma forma... Claro que o do Damirabal é, né, claramente, porque traz a história da casa de referência, assim, mas até a própria escolha do nome, né, da ocupação Anita Garibaldi, assim, mostra a importância dessa resistência das mulheres, assim. Ai, gente, eu acho que, assim, dá para a gente ficar aqui um grande tempo ainda, mas para a gente já ir encaminhando também, para não estender tanta conversa, primeiro eu queria agradecer vocês, né, por ter topado, assim, conversar um pouquinho, mesmo que brevemente, sobre os filmes e também trazer né, falar um pouco por esses territórios também, que é a casa e a ocupação, mas queria passar para vocês fazerem um comentário final ou fazerem um convite, né, abrirem aí também o coração para alguma coisa. Mas é isso, para a gente já ir finalizando o nosso debate. Aí está com vocês. Eu queria começar agradecendo, então, o convite.
de participar desse debate, que foi bem rico, assim, porque a gente conseguiu ver as diferentes possibilidades, né, de produção de imagem, de memória dentro desses territórios, né? A gente teve aí 2 exemplos bem diferentes, né, de documentários, tanto de conteúdo, mas também do modo que eles foram produzidos, né? Então faz a gente refletir muito, assim, sobre as possíveis atuações, né? E eu acho que é isso, assim. É isso. Eu queria agradecer também, na verdade, acho que esse espaço ele é fundamental, assim, a gente conseguir trazer à tona essa discussão, essa conversa, né, a respeito de temas tão importantes e que estão aqui nesse diálogo, estão também nesses registros e como isso serve com o propósito que a gente conversou até aqui, de trazer essa memória. E acho que cumpre um papel muito semelhante com o que a gente faz também com esses nomes das ocupações que a gente faz. De referenciar, nesse caso, né, essas mulheres, essas 4 mulheres de luta que, no seu tempo, fizeram e construíram resistência frente a muitos ataques que sofreram ou pela opressão, né, desse sistema e também por serem mulheres, né, no contexto em que viveram, assim. Então, acho que o trabalho todo da Mostra Lona é um trabalho que eu admiro muito e que eu acho essencial de contar as histórias da nossa perspectiva, trazer esses relatos, mostrar como os processos aconteceram. E acho que tanto para não só para a gente conseguir se inteirar desses processos e ter, assim, acho que a Letícia falou, né, muitas vezes aparato para mostrar o todo, né, juridicamente, falar das nossas lutas, contar essas histórias, mas também para servir como exemplo. A gente construiu, iniciou esse trabalho de ocupar por casas de referência na América Latina. Então, é algo que precisa ser relatado, precisa ser falado e precisa ser ampliado muito. E acho que cumpre esse papel a gente estar dialogando aqui, cumpre esse papel a gente ter um espaço para colocar esses registros. E acredito que a gente possa e deva ampliar cada vez mais esse tipo de, esse tipo de trabalho, assim, né? Perfeito, gente. Viva o Olga, viva a MLB, viva a Mostra Lona, que a gente possa continuar aí também na resistência e, enfim, conseguindo mostrar um pouquinho também do nosso trabalho, né, do trabalho das ocupações, colocando cada vez mais para fora. É isso aí. Ó, muito obrigada. Continuem acompanhando a Mostra Lona, vai até dia 25, na terça-feira, então ainda tem muito material para sair também, né? E muitos filmes para acompanhar. A Mostra Acervo, ela continua online na plataforma, assim, então ela vai ser sempre acessível, tirando alguns filmes que foram na estreia ou que ainda vão estrear em outras mostras, então que a gente tem que, às vezes, não pode deixar no ar direto, mas o resto está tudo lá, acompanhem, os ciclos de conversa também estão rolando, né, como esse, e é isso, convidar todo mundo para acompanhar. É isso, gente, obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.